É o Caio, não, é o Conte. É o pai. Ah, o pai. Maura, Rogério, Richardson, Sara, Tadeu, Tatiana, Vivian, boa noite a todos. Boa noite, queridos. Meus queridos, antes da gente começar a aula, deixa eu dar um recado aqui, que é importante porque eu vou colocar, mesmo eu dando o recado, eu vou colocar lá no Classroom, na plataforma. Camila, você tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não comecei nem a falar, né? Camila, você está com a mão levantada? Quer falar alguma coisa? Camila, quer falar alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Antes da gente começar a aula, eu vou colocar lá na plataforma, gente, o nosso TED. E aí, eu vou fazer o seguinte. Na aula que vem, nós não vamos ter aula online, tá? Vocês vão tirar essa aula para vocês fazerem o TED. Só que eu vou dar até o dia 12/11, ou seja, até a sexta-feira após a nossa aula, que é numa quarta, para vocês postarem o TED. Então, esse TED vai ser feito em grupo e eu vou explicar o que vocês vão precisar fazer. Vai estar lá na plataforma, mas eu já estou adiantando para vocês que a coleta. Vocês vão pesquisar um entendimento ou uma sentença, uma jurisprudência, de preferência uma sentença, tá? Que tenha aí, que fale, que verse a ação sobre desconsideração da personalidade, ou melhor dizendo, da pessoa jurídica, tá? Ou pessoa jurídica, ou personalidade jurídica. E aí vocês vão pesquisar essa sentença e vocês vão colocar ou jurisprudência. Eu vou explicar tudo lá no trabalho e vocês vão postar até o dia 12, de preferência até a data da aula, tá? Mas vocês vão ter até o prazo do dia 12/11 para poder postar o TED. Esse TED vai ser feito em grupo. Peço encarecidamente que somente um do grupo poste o trabalho, tá? Porque às vezes acontece da mesma pessoa, ou melhor dizendo, dos mesmos integrantes postarem o trabalho. E aí, exemplo, se tem 10 integrantes, 10 pessoas postam. E aí eu tenho que abrir 10 arquivos para uma mesma nota, tá bom? Então, somente combinem entre si e somente um poste. E uma outra coisa importante, já vou falar e vou me antecipar. Já aconteceu, inclusive, num trabalho anterior, eu acho que provavelmente a pessoa deve ter pedido aí para outro, em vários grupos, para colocar o nome. Então, mostra que efetivamente a pessoa realmente não fez o trabalho, né? De eu achar o mesmo nome em 2 grupos. Se acontecer isso, de eu achar o mesmo nome, o mesmo aluno em 2 grupos, eu não vou considerar a nota nem de um e nem de outro, tá? Então, já estou me antecipando para não ter problema nenhum, porque no trabalho anterior, não sei se aconteceu com vocês, não sei qual foi a turma, mas aconteceu e eu considerei uma das 2 notas. Agora, se acontecer de ter o mesmo nome em trabalhos diferentes, em grupos diferentes, eu não vou considerar a nota de ambos os trabalhos, tá? Então, já estou avisando. Então, significa dizer que o aluno realmente não fez, só pediu para alguém colocar um nome, tá bom? Então, observe isso. Renan, você quer falar alguma coisa? Professora, boa noite. Bem na hora que a senhora falou a data, cortou aqui para mim o áudio. É que dia o TED consumidor? Não se preocupa não, eu vou repetir lá, vou colocar para vocês todos os informes da data, mas é dia 12/11, tá, Renan? Até dia 12/11. Tá, obrigado. De preferência que vocês postem no dia da aula. Por isso que não vai haver aula, que é para vocês fazerem um trabalho. Mas eu vou dar o prazo até o dia 12. Se porventura não postar no dia 12, gente, até o dia 12, eu não vou considerar o trabalho, tá? Mesmo que coloque depois, ou então, professora, eu esqueci de colocar o nome do fulano de tal no trabalho. Não pode ser inserido depois. Então, vocês vão ter, além do prazo
estendido até o dia 12/11, vocês podem fazer o trabalho também no próprio horário de aula, tá? Então, vocês vão ter esse prazo aí para fazer o TED. Eu vou colocar tudo que vocês vão ter que fazer, qual é a atividade, vai ser postado lá na plataforma amanhã, no máximo sexta-feira, tá bom? Então, vocês vão ter essa semana toda aí para poder fazer esse trabalho, que é só a pesquisa ou de uma sentença ou de uma jurisprudência sobre a matéria de hoje que a gente vai falar. Boa noite, Robson. Alguém tem... Rita Barcelos. Rita, está com alguma dúvida? Boa noite. Professora, a minha nota, como a senhora disse, foi feita em grupo, entendeu? Nosso trabalho. E não foi postada a minha até agora. Mas você está falando do quê? Você está falando de NPJ? Da P1. Você está falando de NPJ, né? Porque a gente não fez trabalho em Sim, grupo. sim. Mas aí NPJ é outra... Bom, eu postei todas as notas, inclusive do NPJ. Então... Eu sei, é por isso que eu estou falando com a senhora. Não mas tá... aí a NPJ é outra coisa. Me procura lá na faculdade, alguma coisa assim, já que você disse que eu não postei. Eu postei de todo mundo do grupo, tá, gente? Lembrando que se o aluno postou a posteriori do prazo, é claro que eu não contei, tá bom? Mas aí eu estou na faculdade segundas, quartas e sextas, de 10 até às 13, tá bom? Qualquer coisa, me procura lá para eu ver o que aconteceu, porque todas as notas, inclusive, já foram para o sistema. Eu não tenho nem mais acesso ao sistema. Agora, somente... Um e-mail para a senhora. Eu vou mandar e-mail para a senhora porque eu estou em Niterói. Pode ser? Olha, eu não tenho como te prometer que eu vou lembrar de abrir o e-mail para ver a sua nota, pedir alguém da secretaria para verificar. Por isso que eu estou falando, no dia que você for fazer o TNPJ, você me procura. É melhor, tá? É mais garantido. Que aí você fala diretamente comigo. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Fame, boa noite, tudo bom? Boa noite, quem está falando? Luana, professora. Oi, Luana. Porque eu não vi sua mãozinha aqui. Não, eu falei logo, porque eu fui verificar também, que a colega falou, realmente a minha nota também não foi lançada no portal da faculdade. Eu recebi a notificação no Classroom, a nota relativa ao NPJ. Nós estamos em aula de direito consumidor, mas infelizmente eu não tenho tempo para ir na faculdade esses dias porque eu estou trabalhando. Eu trabalho segunda a sexta e os horários que a senhora... Então não foi postado na plataforma. No portal. Esse é o meu caso também. No portal da instituição, né, gente? Então, vocês receberam a nota, então não foi para o portal da instituição. Exato. É isso? Exatamente. E vocês fazem parte do mesmo grupo? Não. Não. Tá, eu vou procurar saber com o pessoal lá da secretaria, tá? Porque eles postaram a nota do... gente, eu já sei o que é. Agora eu lembrei. É tanta coisa na minha cabeça. Lembrei agora. Não foi postado nem a de vocês e nem a de ninguém. Porque agora o NPJ não tem mais nota, é conceito. Então, vai ser conceituado no final, tá bom? Do semestre. No final do semestre, quando vocês entregarem as pastas, é que vai ser conceituado. Ou A, ou B, ou C, ou D, tá bom? Agora que eu lembrei. Tá bom, obrigada. Então, não foi de ninguém, tá bom? Porque agora é conceito. O conceito é dado só no final do NPJ, tá? Ok. É o que eu lembrei agora. Muita coisa na cabeça da própria professora. Vamos à aula de hoje? Vamos falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, gente. Essa desconsideração é importante, tá? É uma matéria tanto importante no Código Civil quanto no CDC. E o trabalho que a gente vai fazer, vocês vão fazer no TED, é justamente com relação a essa questão, tá? Esse TED vai valer, gente, deixa eu só explicar antes, para que não haja nenhuma dúvida. Esse TED vai valer 5 pontos, porque o TED pode valer ou 10, né? E ele soma com a N2, soma, se divide por 2 e tem uma média, ou ele pode valer, tanto faz, que dá no mesmo, ou ele pode valer 5
e a N2 também 5. Então, nesse caso nosso, nós vamos ter um TED valendo 5 e a N2 valendo 5 também. Então, as notas vão ser somadas, tá? E vai dar a média da N2, ok? E aí, eu vou colocar lá, mais uma vez, ratificando, eu vou colocar todos os informativos que vocês farão no TED, mas eu já estou adiantando que o TED vai ser sobre o tema de hoje, da desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Vocês vão ou pesquisar uma sentença sobre a desconsideração, ou vocês vão pesquisar uma jurisprudência, tá bom? O trabalho vai ser em grupo, vocês vão colocar lá o nome, a mesma coisa que vocês fizeram lá com relação ao NPJ, tá bom? Então, vamos lá. Gostaria de alguém para me ajudar, que tivesse a câmera aí aberta, que tá todo mundo com... Só o Robson que tá olhando para mim, que tá aqui participando, né? Aqui online, né, Robson? Tem gente que tá aí, todo mundo com a câmera fechada. Quem puder, abre aí para mim. Pessoal que quer compartilhar aí a Face comigo, por favor, abra aí a câmera. Artigo 28, gente, 28 do CDC. Nós vamos hoje falar da desconsideração da personalidade jurídica, e aí a gente vai tanto trabalhar um pouquinho com o CDC, pouquinho não, muito com o CDC, mas um pouquinho com o Código Civil, tá? Para a gente poder falar da desconsideração, eu já vou pedir alguém para poder ler, mesmo com a câmera fechada. Deixa eu ver aqui. Daniela, abre seu microfone, por favor, e lê para mim o artigo 28 do CDC. 28 do CDC. Daniela, está me ouvindo ou não? Então, peraí. Professora, quer que eu leia? Quem está falando? Vivian? A Vivian. Tá, Vivian, por favor, faz essa gentileza para mim. Lê o artigo 28 do CDC. 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Muito obrigada, Vivian. Então, olha só, doutores. Primeiramente, a gente tem que entender o que é desconsideração da personalidade jurídica, para que a gente não confunda desconsideração com despersonalização, que é um outro instituto, ou despersonificação, que são institutos diferentes. Quando a gente fala da desconsideração, olha o que é a palavra. É desconsiderar a pessoa jurídica, ou seja, não considerar mais essa pessoa jurídica e passar a considerar quem está por trás da pessoa jurídica. É o que a gente chama, e vocês já ouviram essa expressão, que é levantar o véu. Então, o que é levantar o véu? É desconsiderar, é retirar a pessoa jurídica que está na frente e considerar quem está por trás dessa pessoa jurídica, que são os sócios. Então, quando eu penso na desconsideração, é algo que o juiz vai ter de exceção. É a última ratio, a última opção que ele vai ter para que o direito desse autor, para que o direito desse consumidor seja aí efetivado. Então, a gente tem que entender, principalmente no que tange aos princípios pertinentes ao CDC, que a vulnerabilidade do consumidor, ela sempre é maior do que a questão com relação, principalmente, à parte econômica desse fornecedor. Então, quando eu penso no fornecedor, eu penso sempre a pessoa jurídica, mesmo que eu tenha a pessoa jurídica sendo comparada, mesmo que eu tenha a pessoa jurídica aí tendo a sua analogia. Mesmo sendo essa pessoa jurídica, esse fornecedor, eu tenho que pensar que se esse fornecedor
é uma pessoa jurídica, então eu já retiro aquela ideia do fornecedor por equiparação. Então, vejam bem, quando eu falo do camelô, e aí a gente fala que o camelô é um fornecedor por equiparação, mas se esse camelô ele não tem o status de pessoa jurídica, ou seja, se ele não tem CNPJ, se ele não está registrado, eu não posso considerar ele como pessoa jurídica. Eu vou equiparar, mas eu não vou considerar no momento de desconsiderar essa pessoa. Por isso que eu comecei com a palavra considerar. Quando eu considero, significa dizer que, então, essa pessoa ela tem todo o status e ela tem todo o registro de pessoa jurídica. Por isso, ela tem personalidade. E lembrando que só tem personalidade aquela pessoa que é registrada, tá? Então, eu tenho que primeiro pensar que a personalidade jurídica é aquela que é dada à pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, nesse caso aí, é aquela que tem todo o registro aí, ou seja, tem toda a formalidade, tem contrato social, tem registro no órgão pertinente para que ela possa ter aí a consideração de personalidade. Porque só tem personalidade quem tem registro. É a mesma comparação que a gente vai fazer com uma pessoa física. Eu só tenho personalidade a partir do quê? Do meu nascimento com vida. Então, quando também a pessoa jurídica passa a ter vida, e quando ela passa a ter vida, é quando ela é registrada, quando ela é formalizada. E ela é formalizada através de um contrato social, através de um CNPJ, que é a identidade dessa pessoa jurídica. Então, por outro lado, quando eu digo que eu posso desconsiderar ela, significa dizer o quê? Que eu levanto essa pessoa jurídica e aparece quem? A pessoa física que está por detrás dela. E esse caso só é possível quando tiver aí, de acordo com o que a Vivian leu no artigo 28, os casos de detrimento do consumidor, dos casos de excesso de poder, fato ilícito, violação dos estatutos do contrato ou de insolvência. Então, nesses casos, aí sim eu posso desconsiderar a personalidade jurídica. Lembrando e falando mais uma vez, isso é a última ratio, onde eu tenho aí a questão de retirar esse véu, tá bom? Então, quando eu desconsidero a personalidade jurídica dessa sociedade, eu só vou fazer mediante a esses requisitos aí. Só que, junto com isso, eu quero trazer algo muito importante para que vocês não confundam, seja numa prova de concurso, ou seja na prova da OAB, ou seja na nossa prova. Quando a Vivian leu o artigo 28, ela leu vários requisitos nos quais o juiz pode considerar para levantar o véu dessa pessoa jurídica. Em contrapartida, a gente tem que pensar que o parágrafo 1º, ele vai confrontar com essa questão numa teoria. Então, doutores, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Tem alguém com o microfone aberto. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. A teoria que vai... Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto aqui, gente. Espera aí. Tá dando... Estou ouvindo até o barulho do cachorro. Luiz Antônio, deixa eu fechar aqui seu microfone. Vamos lá. Então, olha só, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A teoria que vai reger a desconsideração da personalidade jurídica do CDC é uma teoria. A mesma desconsideração que vai ser feita no Código Civil é outra teoria que vocês não podem confundir. A teoria, eu vou dizer isso, depois vocês vão anotar, tá? A teoria aplicada no CDC é a teoria menor, é a chamada teoria menor da desconsideração. A teoria aplicada no Código Civil é a chamada teoria maior da desconsideração.
Então, a gente tem uma teoria aplicada no CDC e uma outra teoria aplicada lá no Código Civil. E aí, eu vou pedir alguém para me ajudar aqui. Deixa eu ver. Isabelle. Isabelle, se você puder, abre o teu Código Civil no artigo 40, acho que é 49. 49 do Código Civil. 49. Deixa eu ver se eu acho aqui meu. É, o 49A. 49A do Código Civil. Pode ler? Pode. Lê para mim, Isabelle, por favor. A pessoa jurídica não confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Lê o parágrafo único, por favor. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei e com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Muito obrigada. Olha só, o que a Isabelle leu no 49A, que inclusive, gente, o 49A, ele foi instituído, está aí no código de vocês, pela Lei 13.874, que é de 2019. É novinha essa lei, é de 2019. Ela instituiu o artigo 49A. Essa lei é aquela lei sobre a questão do comércio, sobre a questão da economia, tá? Essa lei, ela institui a questão da liberdade econômica. E essa lei de 2019, que fala sobre liberdade econômica, ela colocou esse artigo 49A, que é novinho, que é de 2019. Então, prestem atenção, olha o que o legislador disse nesse caput. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, os seus associados, instituidores ou administradores. Por isso, a desconsideração dessa pessoa. Por isso, essa desconsideração aí, em que casos? Olha o que vai dizer o 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, olha aí, prestem bem atenção que o legislador, ele não falou pessoa jurídica, ele falou personalidade jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode, o legislador disse deve? Não, ele disse pode o juiz, ele não disse deve. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público. Então, a gente já está vendo que não é de ofício. Alguns doutrinadores entendem que pode de ofício lá no CDC, mas a maioria dos doutrinadores vai dizer que não se pode de ofício, somente a requerimento da parte ou do MP. Quando lhe couber, intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso. A teoria aplicada neste caso aqui é a chamada teoria da maior, que é a teoria da maior desconsideração. E a teoria do CDC é a chamada teoria da menor desconsideração. Aí vocês vão me perguntar, professora, por quê? Porque uma coisa bem óbvia que a gente falou lá no começo, eu tenho que pensar que essa vulnerabilidade, que é um princípio pertinente ao CDC, ela está qualificada na questão do quê? Econômica. Por que o fornecedor se presume, olha a palavra, se presume economicamente superior ao consumidor? Eu não posso equiparar, por exemplo, a Casas Bahia à Flammer. Eu não posso comparar o Magazine Luiza à Flammer. Então, eu presumo sempre o quê? Que essa pessoa, que essa personalidade jurídica, ela vai ser sempre maior do que a Flammer. Mas há alguns casos que eu posso ter o fornecedor por equiparação. Então, nesse caso do fornecedor por equiparação, vamos aqui
pensar no seguinte, vamos dar um exemplo? O Robson, ele é um fornecedor por equiparação, ele não tem registro, ele não tem NPJ, não tem CNPJ, mas o Robson vende, por exemplo, o produto dele ali no calçadão. Ele tem lá uma barraquinha onde ele vende salgadinhos. Mas ele é um fornecedor por equiparação? Mas ele tem CNPJ? Ele não tem CNPJ. Será que o juiz, numa ação que eu, de repente, coloque uma ação indenizatória contra o Robson, ele vai desconsiderar a personalidade jurídica do Robson? Me digam aí, sim ou não? Desconsideração da personalidade jurídica para uma pessoa que camelô e não tem registro, não é formal. Não, como que ele nem é pessoa jurídica, ele é uma pessoa física. Obrigada, Luana. Isso aí, é isso que eu queria ouvir. Então, olha o caso. Por isso que o juiz pode. E aí, olha o CDC dizendo teoria da menor. Por que teoria da menor? Porque no CDC há a comparação do fornecedor. Então, como o juiz vai desconsiderar aquilo que não é considerado? Por isso que eu falei da palavrinha considerar e desconsiderar. Eu só posso desconsiderar aquilo que é considerado. E considerado aí é formalizado. Então, a gente vai ter que ver cada caso. Quando eu digo a gente, o juiz vai ter que verificar cada caso. Uma coisa é uma ação contra o Robson, que está vendendo lá a barraquinha dele, salgadinho. Outra coisa é uma ação contra americanas.com. Olha a diferença. Então, exemplo, se a americanas.com não me paga, se há qualquer requisito que o juiz possa desconsiderar essa pessoa, pode levantar o véu, e aí o que o juiz vai executar é essa pessoa jurídica, ou melhor dizendo, a personalidade jurídica, não. Ele vai considerar agora os bens, o quê? De quem está por detrás, dos sócios. O coitado do Robson está vendendo o salgado dele lá. Como é que eu vou executar os bens da empresa dele, se nem empresa eu posso considerar? Então, vejam aí que os casos eles vão ser tipificados individualmente e considerados pelo juiz, que vai observar aí também, gente, esse contrato social. Ele vai olhar, peraí, quem são os sócios desse contrato social? E hoje em dia, vocês sabem que é muito fácil você ter um contrato social, né? A cópia do contrato. Você entra, aí paga uma taxazinha, entra no site do... Oh, meu Deus, esqueci o nome, me ajuda aí, gente. No site do órgão, esqueci o nome do órgão agora, me deu um branco. Junta comercial? Isso, obrigado, Renan, isso mesmo. Obrigada. Entra no site da junta comercial, paga uma taxazinha lá, você vai digitar o CNPJ da empresa e depois de um prazo, a junta comercial te dá e chega o contrato social para você. Então, é fácil, hoje em dia, você saber quem são os sócios daquela empresa. Por que que é isso? Porque aí você vai ter condição de pedir ao juiz para desconsiderar essa pessoa jurídica aí, e a partir daí você vai ter a execução, no caso em tela, né, de cada caso, aí os bens de cada sócio respondendo na sua ação. Mas para chegar a essa opção, o juiz vai esgotar todo o patrimônio da empresa, né, gente? Primeiro ele vai ver qual é o valor da empresa, ele vai penhorar os bens da empresa, ele vai executar, ele vai fazer penhora online da conta da empresa, até a última opção, que é a desconsideração, tá bom? Mas, como eu falei, o juiz só vai desconsiderar aquilo que pode ser considerado aí personalidade jurídica, tá? Então, a gente tem que prestar atenção aí. Oi, quem tá falando? Desculpa, é a Daniela. Com o meu celular deu um problema no áudio. Eu não conseguia falar, não conseguia ouvir. A professora me chamou, eu não conseguia fazer nada. Desculpa, professora. Nada, meu amor, não tem problema não. Tá bom? E aí eu gostaria, a Vivian, vou aproveitar a fala dela. Vivian, lê para mim direto o parágrafo 5º.
Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, doutores, olha só, a Vivian leu, obrigado, Vivian, a Vivian leu o caput, os requisitos que o juiz pode considerar aí para desconsiderar essa pessoa jurídica, e a Vivian leu o parágrafo 5º, que também é um requisito. Quando ela leu lá, olha o que o legislador colocou. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo. Vocês já observaram, a gente vai falar aqui, tá? Eu vou anotar aí com vocês. Vocês já observaram que há grupos econômicos que, o nome já está dizendo, é uma mesma pessoa, só que são vários nomes fantasias ou vários CNPJs para o mesmo grupo. Aí você não sabe se demanda contra um, se demanda contra outro, quem é o sócio de um, quem é o sócio de outro. Vocês já repararam isso? E, geralmente, por uma questão aí, né, gente, que todo mundo sabe de uma história, ou já ouviu falar, ou escutou na televisão, ou leu em alguma mídia, que os grandes empresários nunca têm nada no nome, correto? Sempre coloca no nome de terceiro, nos famosos laranjas, ou coloca em empresas fictícias, que você vai olhar o contrato social, a empresa não tem quase nada de valor lá de contrato. É uma empresa aí que você olha, o nome fantasia dela não tem nada a ver com o que você pensou em demandar. Isso acontece muito. São nesses casos aí que há essa confusão, e aí nessa confusão o consumidor, que é a parte vulnerável, não sabe quem demandar. Ou melhor, quando ele demanda, ele não acha o dinheiro, ele não acha o valor para executar. Aí, nesses casos, que é um obstáculo, o juiz também pode aí levantar o véu dessa pessoa jurídica. Pode desconsiderar e atingir o patrimônio do sócio ou dos sócios. O grande problema está justamente, quem já teve algum problema em executar, está justamente em você achar os benditos sócios e o que eles têm no nome deles, né, gente? Porque ele nunca vai ter um carro no nome dele, ele nunca vai ter uma casa no nome dele, é sempre essa dificuldade, né? Quem já passou por isso sabe. Renan, pode falar. Professora, a minha dúvida é a seguinte, essa questão da confusão não é relacionada à teoria da maior? A gente pode puxar essa teoria da maior para o CDC? É isso? Então, olha só, foi muito bom você ter falado isso. A teoria da maior, ela é aplicada pelo Código Civil. A teoria da menor é aplicada pelo CDC. Só que foi ótimo você ter falado isso, Renan. Deixa eu até ver aqui se eu tenho o nome do autor. Não sei se eu... Não vou achar aqui. Mas depois eu acho aqui. Alguns autores, eles aplicam o artigo 28, tendo a teoria da maior, e o parágrafo 5º, a teoria da menor. Por isso, às vezes, essa confusão. Mas isso é doutrinador minoritário, tá? Por quê? Porque se eu for perguntar a nível de questão objetiva em algum concurso, você vai sempre pensar objetivamente, tá, Renan? Você vai sempre pensar assim, numa questão objetiva. Teoria aplicada para o Código Civil, teoria da maior. Teoria aplicada para o CDC, teoria da menor. Só que, subjetivamente, numa questão subjetiva, você pode dizer que alguns doutrinadores, minoritariamente, aplicam o artigo 28, a teoria da maior, no caput do 28. E no parágrafo 5º, o dizer do parágrafo 5º, a leitura do parágrafo 5º na teoria da menor, ok? Mas isso são alguns doutrinadores. Mas se a gente for falar de algo majoritário e numa questão objetiva, você vai pensar que a teoria da maior é para o Código Civil e a teoria da menor é para o CDC.
porém, sendo aplicada, em alguns casos, no caput do 28, a teoria da maior. Mas isso é para uma questão subjetiva, tá bom? Maura. Professora, é aplicada a desconsideração inversa no CDC? Oi? É aplicada a desconsideração na personalidade? Sim, é aplicada também a desconsideração inversa, tá? Que também é aplicada no Código Civil. O que seria, gente? O que a Maura está falando, eu vou até explicar para vocês anotarem depois. O que seria a desconsideração inversa? É justamente aquela... Se a gente fala que a desconsideração da personalidade jurídica é você levantar o véu em razão do consumidor, quando você fala ela inversa, é justamente o fornecedor invertendo essa desconsideração para atingir o seu próprio patrimônio, para atingir o patrimônio do outro sócio. É a inversa, tá? Então, essa desconsideração ela também pode ser aplicada tanto no CDC quanto no Código Civil. Mas, como no direito a gente tem sempre correntes doutrinárias que vão também emergir para um lado minoritário, alguns doutrinadores aplicam que só poderia fazer a desconsideração inversa lá no Código Civil, porque estaria atrelado mais a parte econômica, empresarial. Aí seria mais dentro do direito empresarial e não dentro do direito do consumidor, tá? Então, alguns doutrinadores só aplicam a desconsideração inversa para o direito empresarial e não para o CDC. Mas isso é uma questão que a gente vai ficar doutrinária, tá? Não é uma questão legal. Até mesmo porque, legalmente, o código, ele não, digamos assim, ele não tipifica a desconsideração inversa. Isso, a desconsideração inversa, ela é um instituto doutrinário e não um instituto legal, tá bom? Tá bom, Maura? Vamos anotar algumas coisas aí, gente. Vamos fazer umas anotações. Obrigada, professora. Está travando aqui meu áudio também. Ah, desculpa. Tá. Vamos falar algumas coisas, vamos anotar algumas coisas referentes a isso que a gente colocou aí. Vamos lá. Vamos colocar umas considerações iniciais sobre isso. A previsão, o tema é desconsideração, né, da personalidade jurídica, esse é o nosso tema. Aí coloquem um parágrafo dizendo o seguinte: a previsão legal do CDC bem como o Código Civil e a lei 13.874. Vou repetir, 13.874/19. Vou repetir a lei, 13.874/2019. Alude à desconsideração da personalidade jurídica. Alude à desconsideração da personalidade jurídica. Visando responsabilizar os sócios, ou administradores com a prática. Professora, desculpa, administradores?
Isso, ou sócios, né? Sócios ou administradores, tanto faz, com a prática de atos aparentemente ilícitos. De atos aparentemente ilícitos. Vírgula. Manipulação fraudulenta ou abusiva do princípio da autonomia patrimonial. Do princípio da autonomia patrimonial. Aí vocês vão colocar um parágrafo dizendo o seguinte: hipóteses autorizadoras da desconsideração, da personalidade jurídica no CDC. Vou repetir. Hipóteses autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica no CDC. Aí vocês vão colocar o seguinte, 2 pontos. Artigo 28 caput, e parágrafo 1º. Artigo 28 caput e parágrafo 1º. Vocês vão colocar uma observação aí, gente. Coloca um OBS. É eficaz tão somente ao caso concreto em que foi requerida. É eficaz tão somente ao caso concreto em que foi requerida. A requerimento da parte ou do MP. A requerimento da parte ou do MP. A requerimento da parte ou do MP. Ok? A parte ou MP tem que requerer. Não pode o juiz de ofício, já penhorou tudo, não conseguiu, já pediu penhora online, não tem nada. Então agora expressa-se desconsideração da personalidade jurídica, vem o contrato social. Gente, o juiz não pode fazer isso, tá? Ele pode reconhecer de ofício, mas ele mesmo não. Então, lembrando que as partes têm que requerer ou o MP, tá? Não esqueçam disso. Aí, vocês vão colocar um instituto que vai falar justamente sobre o que a aluna falou aí, acho que foi a Maura, que questionou sobre a questão da desconsideração inversa, tá? Coloque aí, desconsideração da personalidade jurídica inversa. Desconsideração, ou coloca desconsideração inversa, para não ter que repetir tudo de novo, personalidade jurídica. Coloca desconsideração inversa. Aí eu vou dizer o que é essa desconsideração que a gente acabou de falar. Desconsideração inversa. É manejada, da palavra manejo, tá? É manejada, ou seja, é feita, é realizada, é considerada, é manejada para executar bens,
por dívidas pessoais dos sócios, para executar bens por dívidas pessoais dos sócios. Quando estes aí, os sócios, né? Quando estes se valem da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais. Para ocultar. Oi, Isabelle. Repete, por favor. Onde você parou? Para ocultar ou desviar bens pessoais. Causando prejuízos a terceiros. Causando prejuízos a terceiros. Aí, gente, se vocês até quiserem depois, não é razão de matéria da nossa aula, porque é a parte processual, mas se vocês quiserem aí colocar 2 artigos, peraí, deixa eu lembrar aqui, 133 ao 137 do CPC, 133 ao 137 do CPC. Esses artigos 133 ao 137 do CPC vai falar do incidente, da desconsideração, tá? Porque, na verdade, a desconsideração, como eu falei, é a última rácio. Você não vai fazer isso numa exordial. Você vai fazer isso no incidente processual, tá? Então, ela só vai vir após esgotar todas as possibilidades aí de você ter o seu direito garantido no que tange ao recebimento de algum valor, tá, gente? Então, isso é um incidente. Você não tem exordial de desconsideração. Você tem um incidente. Existe ela, mas ela vai ser processualmente requerida como incidente, tá? E aí, para a gente fechar, vamos trazer as 2 teorias. Coloquem, então, teorias maior e menor. Teorias maior e menor. O CDC aplica a teoria menor. Ou seja, o CDC aplica a teoria menor. Ou seja, prova da insolvência da pessoa jurídica. Prova da insolvência da pessoa jurídica. Poderia repetir, por gentileza? Posso? Me perdi aqui. Posso, vamos lá. O CDC aplica a teoria menor, ou seja, prova da insolvência da pessoa jurídica. Prova da insolvência da pessoa jurídica. Já o CC, já o Código Civil, já o CC aplica a teoria maior.
aplica a teoria maior. Ou seja, prova de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desvio de finalidade e confusão patrimonial. Na dúvida, caramba, numa prova que não seja com consulta, e qual é o que é aplicado no CDC, qual é aplicado no CC? Na dúvida, pensa o seguinte, ó, um meio de vocês lembrarem. Na teoria da menor, lembra que o CDC tem o princípio da vulnerabilidade, ou seja, a teoria da menor, ou seja, uma menor consequência. Já no CC é amplo, então é sempre maior. Então, vai pensar em algo mais amplo, em algo maior. Então, teoria da maior. Até mesmo porque, quando a gente fala nesse ou seja, pensem que uma eu só tenho um requisito, né? E a outra eu tenho 2 requisitos. Uma menor e a outra maior. Então, o CDC, como é menor, você vai, para você não confundir, pensa na teoria menor. E no CC, como ele é maior, mais amplo, pensa na teoria maior. Oi, Renan. Professora, no que tange ali o incidente da desconsideração, né, que a senhora havia citado anteriormente, enquanto isso não acontece, o processo principal, ele fica suspenso? Não. Como que é na prática? Não. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente sabe que numa execução, uma penhora, na verdade, ela pode ser, digamos, em questão de valor, maior do que o valor requerido de ação, correto? Então, quando você esgota, por que a desconsideração acaba sendo um incidente? Porque você vai ter que esgotar todas as opções. Então, presume-se que para você desconsiderar, ou melhor dizendo, para o juiz desconsiderar, né, para ele reconhecer essa desconsideração, você esgotou toda a via optativa aí de execução de penhora de bens, de penhora online. E aí, essa questão da suspensão, digamos, ela é inócua. Por quê? Porque você já, na verdade, esgotou. Mas mesmo você não tendo esgotado, dificilmente... Porque, olha só, Renan, pensa o seguinte comigo. Para que o juiz considere, para que ele reconheça a desconsideração, ele vai ter que notar que você esgotou todas as opções. E se você esgotou todas as opções, o seu processo praticamente já está findo. A sua execução, você já esgotou tudo. Qual é a última opção que você vai ter? Desconsiderar. Você vai pedir a desconsideração. Então, a gente falar numa suspensão de um processo, por exemplo, de penhora, é complicado, porque como é que eu vou pedir para suspender um processo se ele primeiro vai ter que ser todo esgotado para eu poder pedir a desconsideração? Entendeu? Então, assim, são coisas praticamente incompatíveis. Eu acho que a dúvida dele é a seguinte, professora. Ele pensou que, de repente, os autos da desconsideração da personalidade jurídica corressem apartado. Assim, em algumas questões, igual suponhamos, os embargos de terceiros, eles correm separados, aí você vai decidir aqueles embargos de terceiros. São coisas distintas. Ela não vai ocorrer em apartado. Ela é dentro do processo. Ela é dentro do processo. Aí, quando tem esse deferimento, aí geralmente o juiz pede para citar a pessoa dos sócios. Isso, exatamente. Mas ela é dentro do processo. Para ir para ver se a gente acha bens, para ver se acha bens em nome desses sócios. Uhum, isso mesmo. Você vai juntar, junto com a desconsideração, você vai juntar, por isso que eu falei, né, gente? Antes de qualquer coisa,
Se é você que está requerendo, é você que vai juntar o documento probatório. Então, você vai estar lá juntando o contrato social. Ó, seu juiz, aqui, ó, o contrato social fresquinho que eu pedi aqui na junta. Ó, o nome de fulano, ciclano. Agora, vamos levantar o véu dessas pessoas. Vamos ver que... Aí o juiz vai mandar o ofício, né? Isso se o juiz reconhecer a desconsideração. Então, ela ocorre no próprio processo. Por isso, ela é incidente. Ela não é em apartado. Tá bom? Professora? Oi. Uma dúvida aqui, ó, nessa colocação. O conceito da desconsideração inversa se responde solidariamente aqui pelos danos? Seria isso? Não, pelos danos causados. Qualquer ação que tenha cometimento aí do patrimônio próprio dos sócios, porque tem sócios que eles se aproveitam da pessoa jurídica para confundir os seus credores. E aí, por isso que se pede em o inverso. Por isso que é desconsideração inversa, tá, gente? Porque eles se aproveitam da pessoa jurídica para poder confundir os seus credores. Mas é dívida pessoal deles, próprios. Por isso que ela é inversa. Não é de um terceiro, não é do consumidor, não é de uma outra pessoa credora, é dele próprio. Ele faz isso porque... Sabe aquela coisa assim que você aproveita de uma empresa e aí você sai comprando no nome dessa empresa? São esses casos aí, tá? Mas é dívida própria deles, do próprio sócio. Não é algo que a pessoa está requerendo para um valor referente à empresa. Por isso que ela é inversa, tá? Eles só usam a sua própria pessoa jurídica para confundir, mas a dívida é própria dele, não é de outro, tá? Vamos, só para a gente fechar aqui, vamos ler, eu vou pedir alguém para ler. Luana, lê para mim, por favor, o parágrafo 3º e 4º do 28, para a gente fechar. 3º e 4º. Professora, adoraria, mas eu tô na rua. Tá bom. Robson, lê para mim aí o parágrafo 2º e 3º. Do 28 mesmo. Eu estou improvisado aqui que estou de plantão. Quer que eu leia, professora? Coitado. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Lê o 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. Lê o 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Obrigada. Doutores, sublinhem isso aí, porque é importante, tá? Olha aí, nós temos aí as responsabilidades subsidiárias, as responsabilidades aí das sociedades, que pode ser, dependendo do caso, responder por culpa, e a gente tem as solidárias, mas isso vai depender de cada sociedade. Então, observem aí, o parágrafo 2º, o legislador diz que a sociedade integrante de grupo, aí quando for grupo societário, as sociedades, elas são subsidiariamente, ou seja, se uma não responder primeiro, responde a outra, tá? Então, tem a questão em segundo plano. Então, vamos lá, relembrando, faz aí um rubicolo, passa uma caneta, passa um lápis por cima para não confundir. Quando for grupo societário, aí é responsabilidade subsidiária. No 3º, já é sociedade consorciada. Quando for sociedade consorciada, aí a responsabilidade é solidária, ou seja, ou uma ou outra, ou melhor dizendo, as duas. Quando é solidária, uma ou outra não, desculpa. Quando for solidária, são as duas, tá? E quando for sociedade coligada, que é no 4º, parágrafo 4º, só responde às sociedades coligadas se for provado a culpa.
Se não for provada a culpa, as coligadas não respondem, tá bom? Então, mais uma vez, sociedade integrante de grupo societário, sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis. As sociedades consociadas são solidariamente responsáveis. E as sociedades coligadas só respondem se for provado a culpa. Quem é que tem que provar? Você, que está aí requerendo a desconsideração, tá bom? Então, cuidado, porque uma questão de prova da OAB, uma questão de prova de concurso pode confundir e trocar a responsabilidade delas. Exemplo, pode vir uma questão que diga que as sociedades consociadas são subsidiariamente responsáveis, e não são. Na verdade, elas são solidárias, tá bom? Então, cuidado aí com essa questãozinha, porque é uma pegadinha aí, de repente, por uma questão de prova, tá bom? Doutores, mais uma vez, para quem chegou depois do meu recado, na semana que vem não haverá aula, vocês vão postar o TED e eu vou dar o prazo, além da aula, até o dia, deixa eu ver aqui no calendário, 12/11, que é uma sexta-feira, para vocês postarem o TED que vai ser feito em grupo, que será, eu vou colocar lá na plataforma, mas eu estou adiantando, que será uma pesquisa de uma sentença, de uma desconsideração, tá? É claro, né? Se essa sentença, ela vai ter que ser aí uma sentença baseada num pedido, num incidente, ou uma jurisprudência de qualquer tribunal que vocês achem acerca da desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, vai ser feito em grupo, eu vou postar lá até sexta-feira e vocês vão ter o prazo até dia 12/11 para poder postar o TED, ok? Que vai valer 5 e a prova também vai valer 5. Somando os dois, nós vamos ter a média da N2, ok? Renan, você tem alguma dúvida? Tenho sim, professora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Precisa fazer uma capa ou pode só colocar aquele comentário no particular? Renan, com relação aos nomes. A folhinha que eu vou postar lá vai ter já o nome dos integrantes, mas se vocês quiserem postar uma outra capa com o nome, pode fazer também, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Só vou repetir uma coisa. Não postem todos os integrantes. Escolhe um integrante para poder postar, tá bom, gente? Por favor, porque vai ser melhor. Ok? Tá bom? Gente, ok, professora. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem Combinado. com Deus. Uma boa noite para vocês, Boa noite. tá? Professora. Oi, fala. Professora, tem a palavra-chave? E tem, obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Aula 9, palavra-chave. Essa palavra-chave é composta, hein? Palavra-chave, personalidade jurídica. Palavra-chave é composta, personalidade jurídica. Aula 9, palavra-chave, personalidade jurídica, ok? Boa noite, Ok, professora. professora. Ok, Um professora, beijo boa no noite. coração de cada um. Professora, calma. Deixa Oi. eu perguntar um negócio. Calma. Eu estou calma, muito. Essa questão desse trabalho da jurisprudência que a senhora quer uma jurisprudência sobre desconsideração de personalidade jurídica, certo? Tanto faz ser da vara civil quanto da turma. Tanto faz ser da vara, fica livre. tanto faz ser do juizado, tanto faz ser da turma, tá? Tem que ser Obrigada. tem que ser sobre a matéria. Agora, se é de primeira instância, se é de segunda instância, se é do Tribunal de Justiça do Rio, se é do Tribunal de Justiça de Minas, São Paulo, isso aí, tá? Eu só quero que vocês façam... e uma outra coisa importante, tá, gente? Tem que fazer na íntegra, tá? Não é só o teor, não. Só a súmula, não. Ela integral. Não é o processo todo, tá? É o despacho, tá bom? Ou a sentença, Tá, entendi. melhor dizendo. Aí, no caso, se for um processo onde haja essa desconsideração da personalidade jurídica em sede de juizado especial civil,
No caso, é uma decisão. É bem curtinho, professora. Mas mesmo que seja, eu não quero o processo todo, tá? Não vai me copiar e colar o processo, é só a decisão em relação à matéria, tá? A decisão, o acordo completo? Exatamente. Só emenda. A decisão, o Ou acordo... voto de julgamento, a súmula, tanto faz. Perfeito, Isso. compreendi agora. Deixa na íntegra, tá? Perfeito. Obrigada, professora. Nada. E aí vocês vão colocar o nome lá de vocês, dos componentes do grupo, tá bom? Não esqueçam de colocar, gente, se for, por exemplo, o grupo for de alguma unidade que não seja da Unirj, coloca entre parênteses para mim, tá? Se é da FAPEP, se é do Guarujá, se é de outra instituição que não seja do Rio, coloca lá para mim, tá? Porque já vai me facilitar muito para poder lançar lá no portal, tá bom? Boa noite, professor. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.